No começo vai ser difícil, no meio vai ser difícil, mas no final vai ser vantajoso. Exatamente. E é aquilo que eu falo, da gente conseguir ver como alguma coisa que a gente aprende aqui ajuda a gente em diversos âmbitos da nossa vida. Exato. Então, poxa, a gente trouxe aqui no podcast alguém que fala sobre procrastinação. Peraí, mas se eu paro de procrastinar, eu termino meus projetos, consigo ficar livre, ter mais tempo para estudar inglês? Ou eu consigo parar de procrastinar algumas coisas que estão me impedindo de ganhar mais? Inclusive o inglês. Sabe um negócio que a galera fala demais e fala que você é a média do ambiente que você está? E aqui no podcast, onde a gente grava, né, que é um estúdio, tem muita gente interessante. Então, a todo momento, nós estamos conversando com pessoas interessantes. E agora mesmo, antes da gente começar o episódio, o Giovanni já fechou mais uma palestra. Exatamente. Esse ano eu já dei 4 palestras, 3 aqui pro grupo do podcast e uma numa universidade. Podcast, vamos falar o nome dele, que é Experience. É, né? A Experience, né? O PEX. É um hub gigantesco, né? O último episódio que eu fiz aqui sozinho foi com o Eli Dantas. E ele que faz parte ali da direção, né, daqui do podcast. O cara é maravilhoso, o cara tem um conhecimento, é empresário. Cara, quem não assistiu, vai lá assistir, que foi muito bom a conversa com ele. E também teve partes em inglês. Você viu isso, ele falando inglês? Cara, eu acho que essa parte eu não assisti. Foi muito boa. O Eli foi muito corajoso, cara. Ele fez Foi no meio do podcast isso? Foi. A gente foi falar das viagens dele todas em inglês. Ah, que Mas show. legal, olha o TDAH. Volta aqui pro foco, né? Verdade. Enfim, então agradecendo a Experience, ao PEGS, a todo mundo da equipe, o Julian que tá aqui nos gravando agora nesse momento. Falando aí, fala como é que... Quem te incentivou a ter um podcast? Então, olha só que loucura. O meu primeiro convidado... Não, mas antes. Antes? Quem foi que te incentivou a fazer o podcast? Foi o PEX. Foi o PEX que você tava falando do PEX agora. Porque o Bruno Pinay, que é uma pessoa com deficiência, né? Ele é cego. Foi o meu primeiro convidado, aliás, aqui. Ele me convidou para uma imersão em Alphaville. Ele falou, Giovanni, eu quero muito que você vá, eu quero muito que você conheça lá o dono. Eu sinto que você tem algo diferente, você tem uma comunicação boa. Eu acho que pode te ajudar. E o Bruno tinha chamado 15 pessoas para irem nessa imersão, só eu fui. Olha só que loucura. Então, olha só, pessoal, como é importante você ter um foco muito bem estabelecido para conseguir alcançar o que você quer. Então, eu estava ali empenhado em crescer, em ter networking, em expandir mais todo esse universo do Exchange Pass que eu criei. E eu fui o único de 15 convidados que foi. E está no ambiente certo, né? Estando no ambiente certo, exatamente. Aí, fui lá. O Bruno insistiu que eu conhecesse o PEX. Fui lá conversar com ele. E o Bruno conseguiu, para mim, um agendamento na agenda do PEX. Ah, foi? O Bruno falou, Giovanni, já marquei com o PEX a tal dia, tal horário, é só você ir lá. Aí eu vim aqui conversar com o PEX e ele falou, vocês comunicam muito bem, a nossa hub tem mais de 70 podcasts, mas não tem nenhum de inglês. Você estaria interessado em começar? Aí eu falei assim, me dá um tempo. Aí pensei um pouco, pensei na proposta do meu curso, pensei no que eu poderia fazer com o podcast, falei, vou começar. E aí eu comecei o projeto. Exatamente. Um dos motivos por eu ter entrado na sociedade com você foi porque nós se encaixamos na mesma ideia, né? Temos a mesma ideia. Se alguém tivesse aqui no meu lugar, mas que não tivesse tido a vida transformada assim como você, assim como eu, tivemos pelo inglês, talvez não entendesse o que a gente quer levar para as pessoas, cara. Exatamente. Não é ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Não, tem um propósito ali. E só... Não adianta falar, cara. Você precisa ter a vida transformada. Você sentir que é o inglês ali. Obviamente, Exatamente. você é o responsável, mas o inglês é parte do seu sucesso. Então, eu acho que foi isso um dos motivos que eu falei, pô, é isso aí, é o que faz sentido pra mim, cara. Eu sempre falo que eu não consigo vender alguma coisa que eu não consigo comprar, né? Você viu? Isso aí eu aprendi no O Aprendiz com o Roberto Justus, né? Você não consegue vender algo que você não compraria. Então, eu comprei super a ideia, comprei o projeto, comprei o podcast e falei, cara, então é isso que eu quero fazer. E tô muito feliz fazendo. Poxa, cara, eu fico muito feliz, muito feliz. O cara vai chorar aqui. Não, mas é porque eu também tenho essa mesma questão que você. Eu sempre falava que eu era um mau vendedor por conta disso. Porque eu trabalhei em um lugar que eu não vou citar nome, que não cabe, porque eu não vou... Quando você faz um elogio, você cita. Citou os últimos 10 episódios. Né? Ah, não, já sei qual que você vai citar. Mas assim, quando a gente vai falar bem, a gente cita nome, sobrenome e CPF. Quando a gente vai falar mal, pode ter uma percepção só nossa. Então a gente fala de uma forma indireta. Trabalhei para uma empresa que eu tinha que oferecer um produto para os clientes. Só que eu não conseguia. Por quê? Eu fui experimentar o produto.
Experimentei. Falei assim, cara, não vale. Tipo, não vale. É a mesma coisa com um nome e um conceito diferente, mas não vale. Eu tinha muita dificuldade, eu nunca bati nenhuma meta. O meu trabalho não era como vendedor, mas eu recebi uma comissão se eu fizesse um número X de vendas, mas eu nunca... Meu número de vendas era sempre 0. E eu só vendia quando o cliente chegava em mim e falava, eu quero esse assento. Eita. Enfim, né? Enfim. Aí eu falava, não, o senhor quer? Então tá bom, vou fazer aqui. Fazia lá o procedimento, mas ainda assim falava, cara, não vale a pena. Então quando eu comecei o curso aqui, sendo que eu comecei a planejar o Exchange Pass no final de 2020. No final de 2020, porque uma amiga minha viu um vídeo meu do TikTok, que era eu lendo um teleprompter em inglês, e falou, por que você não lança um curso? E aí eu comecei a trabalhar nisso. E o Exchange Pass só passou a existir em fevereiro de 2023. Olha a distância. Mas isso foi medo, foi insegurança. O Exchange Pass, lembrando que é o Exchange Pass curso. O Exchange Pass curso. Por quê? Era medo, era insegurança, era não querendo enganar as pessoas, era não querendo fazer picaretagem. Então eu nunca comecei antes, porque eu falei, eu não quero entregar algo pra alguém que a pessoa vai ficar tipo, cara... Jogar o dinheiro fora, né? Exatamente. Você tem que ter responsabilidade com o dinheiro da pessoa, cara. Isso eu também eu concordo. Eu, por ter estudado em escola tradicional, eu acho o nosso curso muito barato. Eu sei que nós vamos melhorar ele, né? Temos vários projetos aí, mas não é tão simples assim, né? O curso tem 150 horas. Imagine o teacher fazendo 150 scripts de aula, mais a aula, mais a gravação, edição, então é muita coisa. Mas eu sei que a gente sempre fala, né? Que eu falo que o curso é muito barato. Principalmente por entregar ali um acompanhamento durante 2 anos. Exatamente. A pessoa só não aprende se ela não quiser, cara. Exatamente. Não, principalmente pelo acompanhamento. É uma aula por semana, onde eu tinha que ficar só ali de 40 minutos a 1 hora. Eu normalmente passo de 1 hora na aula ao vivo, eu paro a gravação e ainda deixo um tempo para os alunos fazerem pergunta. Porque tem aluno que quer fazer pergunta gravado e não se importa, tem aluno que prefere fazer no off. Eu paro a gravação pro aluno que não se sente confortável, porque aí eu atendo os 2 públicos, fazer pergunta depois ainda. Fica uma meia hora ali tirando dúvida. Só para as pessoas entenderem, né? Esse acompanhamento ele também vira aula depois, né? Que ele é gravado e você pode revisitar. Exatamente. Olha, o professor me tirou essa dúvida, mas já esqueci. Pelo menos na minha cabeça é assim, né? Entra para um lado, uma semana depois já não lembro mais. Vai lá e revisita. Exatamente, tá lá tudo gravado na plataforma, passo a atividade para os alunos fazerem. Tradicional você vai ter como revisitar, né? A aula passou, não, passou. A aula passou, já era. Passou. Então isso daí eu acho muito legal que a gente tem, cara. Muito legal. E teacher, voltando aqui ao podcast, nós tivemos vários convidados legais. Muita gente interessante. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar. Mas muita gente foda. Tivemos. Sério, tivemos cada pessoa ali, tivemos comunicadores, tivemos psicólogo, tivemos o William, que é neurocientista. Neurocientista, exatamente. E sem contar com os nativos do inglês. Exatamente, de diversos países diferentes. Diversos ali. Então, vamos lá, teacher. Você se lembra... Não, voltando ali até um pouco, né? Você lembra dos nossos temas? Os temas a gente divide assim, talvez a pessoa não pegue, mas nós temos ali o episódio com tema, né? Temos as pessoas que viajaram, trouxemos pessoas que fizeram ou fazem intercâmbio, né? É o caso do meu irmão, né? Que ele veio para aqui nas férias deles, que ele mora na Austrália. Pessoas que são músicos e o inglês faz parte da vida dela através da música. E tivemos ali vários empresários, tivemos pessoas que... Do mercado financeiro. Do mercado financeiro. Do financeiro. Bancários. Quem mais? Vamos ver outra área. O meu irmão, no caso, ele era hoteleiro, né? Chama hoteleiro? Eu acho que é hoteleiro. Hoteleiro, né? Trabalha com hotelaria. O Bruno Pinay, que foi o meu primeiro convidado, ele fala sobre acessibilidade e na empresa que ele trabalha, na Gol Linhas Aéreas, ele teve uma oportunidade de fazer uma palestra para um empresário americano que também trabalha numa empresa internacional. E ele me chamou aqui porque ele quer fechar uma mentoria comigo, porque ele vai para Washington em novembro. E ele precisa estar se comunicando bem. O Bruno é bom, hein? O cara é brabo. Então, tivemos também, olha só, até na aqueles irmãos, né? Que um era vendedor internacional. Esqueci o nome dele. O Renan. O Renan e o Pedro. O Pedro, músico. O Renan, ele é vendedor internacional. Ele vende máquinas de corte para, por exemplo, essas máquinas que cortam papel higiênico. Né? Parece uma coisa banal, mas, poxa,
Isso daí é muito necessário pra população inteira. E ele vende pra América Latina, ele vende pro Oriente Médio, ele vende pra parte da Europa. Ele tem um mercado gigantesco. Eu vi o podcast dele, né? Ele vende pra Oceania. Pra Oceania não, eu ia pra Ásia. Ele vende pra Ásia também.